Oi, tudo bom? Nesse vídeo eu queria trazer uma mensagem para sua vida. Uma palavra rápida, porém eu espero que tenha um grande impacto e que te faça refletir sobre algumas coisas, principalmente sobre a palavra de Deus. Queria ler rapidamente no livro de Daniel, capítulo 7, apenas alguns versículos. Versículo 9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, e as suas vestes eram brancas, como a neve, e o cabelo da sua cabeça, como a lã limpa. O seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. Agora, o 13. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se aos anciãos de dias e o fizeram chegar até ele. O livro de Daniel, principalmente o capítulo 7, ele vai trazer uma série de visões que Daniel está tendo, revelações. Se nós voltarmos um pouco, nós vamos ver que no capítulo 7 ele vai trazer visões de alguns animais, né? E esses animais, eles representam alguns dos reinos que existiam no período do profeta Daniel. Então Daniel vai ter a visão de um leão, né, com asas de águia. Ele vai ter a visão do urso e leopardo. E assim ele vai mostrar que esses animais, eles são ferozes. E um animal também é que ele descreve muito terrível, espantoso. Porém, esses animais, eles trazem a simbologia dos reinos. Do reino de Nabucodonosor, da Babilônia. Ele vai trazer a menção também dos medos e dos persas, da Grécia, da Alexandre o Grande, da Roma. Então, é uma conjectura que nós fazemos que esses animais, eles representam os reinos que existiam, né, naquela época. Só que no capítulo 7, versículo 9, a visão que Daniel está tendo é a visão de tronos sendo postos e o ancião de dias assentado, né? Então já muda completamente daquilo que se estava sendo tratado. E a visão que Daniel tem é do reino do Messias. E no versículo 14, que vamos ler agora, ele vai dizer: e foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, e não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Então todos esses reinos que são postos como a figura de animais, como o leão, o urso, o leopardo e outros animais que são postos aqui, estes animais, eles representam alguns reinos, e todos os reinos que se levantaram, né, desde os impérios antigos, o Império Acádio, o Egito,
a Síria, né, a Babilônia, os medos e os persas, a Grécia e a Roma foram reinos que o seu domínio foi um domínio temporário. Então, temporário no sentido que estavam com um certo domínio daquela região, daquelas pessoas, porém não tinham o total domínio. E o único reino que terá o domínio total eterno é o reino do Messias. E esta visão do versículo 13, em que um semelhante ao Filho do Homem, ele é levado às nuvens e chega até esse ancião de dias, nós estamos tendo a visão de alguém que estava embaixo, que ele sobe. E ao chegar no céu, ele é recebido pelo ancião de dias. E é muito parecido, se nós formos olhar, com o que está escrito em Atos. Atos, capítulo 1, rapidinho, para a gente fazer uma interpretação. Vamos começar pelo versículo 9, Atos 1. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. Versículo 9. Nós estamos falando da ascensão de Jesus aos céus. Após ter ressuscitado, Jesus ele foi morto, ele foi crucificado, porque ele veio aqui para anunciar o reino do Pai, o Evangelho. Ele veio para trazer a salvação ao mundo que havia perdido. Então, durante a história, nós vamos ver diversas pessoas que foram levantadas por Deus, como reis, juízes, profetas. E essas pessoas, elas tinham um intuito. Quando Deus levanta Moisés para libertar o povo que estava no Egito, era para trazer o povo de volta ao convívio, à comunhão com Deus. Foi instituído ali o culto a Deus no deserto. Então, todas as liturgias, as leis foram entregues para que o povo pudesse estar no caminho preparado por Deus, para que eles pudessem entender quem é o Deus deles de verdade. E aí foi seguindo-se a história. Josué sucedeu Moisés, chegou o período dos juízes, onde não tinha de fato um líder, mas Deus levantava sempre um juiz para tratar dos seus assuntos com o povo. Então, nessa premissa de que Deus ele sempre buscava se relacionar com o povo, a teologia vai dizer que a teologia é um campo do entendimento humano, do conhecimento humano. É uma ciência que busca estudar um Deus que se relaciona com a sua criação, é um Deus ativo. Então esse é o nosso Deus. É um Deus que ele deixou aqui a sua palavra para que nós pudéssemos entender. A Bíblia, ela mesmo se abre para que nós pudéssemos aprender e fazer prova dela, para confirmar que essa palavra ela é verdadeira, ela não é falha. A palavra de Deus ela é verdadeira. E quando o apóstolo Paulo ele diz: se Cristo não é a primícia dos mortos, se ele não morreu e não ressuscitou, então em vão é a nossa fé. Então ele está dizendo que a nossa fé se baseia que Cristo ele veio para anunciar, para pregar as boas novas, para curar, para fazer os milagres, para que todos pudessem ver que ele era o Filho de Deus e para morrer em nosso lugar, para que as nossas culpas, os nossos pecados, a dívida que nós tínhamos com o pecado,
ela pudesse ser transferida para ele. E assim ele morreu como um sacrifício vivo para satisfazer a vontade do Pai, não em sua morte, mas em seu sacrifício puro, perfeito e agradável. E Jesus, quando ele morre, ele passa 3 dias e ao terceiro dia ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele passa cerca de 40 dias ainda ensinando. E logo após ele vai ter com os discípulos, ele fala, olha, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, e depois vocês vão sair para anunciar em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra, anunciar o Evangelho. Vocês serão minhas testemunhas. Nós somos testemunhas de Cristo. E depois ele é levado aos céus. Lembra? Em Daniel, os tronos sendo postos é o preparativo para receber aquele que morreu e ressuscitou. No versículo 9 de Atos, a visão é que ele está subindo. No versículo 10, ele vai dizer assim: estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, adivinha assim, como para o céu o vistes, ele há de voltar. Jesus, do mesmo jeito que os discípulos o viram subir, ele irá de voltar para trazer consigo a esperança e levar o seu povo para ele. Então, quando nós estamos fazendo essa conjectura de que em Daniel 7 mostra Cristo sendo recebido no céu pelo ancião de dias, que é o Pai, nós temos aqui em Atos a visão terrena de Cristo deixando a missão com seus discípulos e subindo. Em Daniel nós vemos a revelação dele chegando nos céus. E o que acontece agora? Acontece o que nós lemos: foi-lhe dado o domínio, o reino, e o reino de Cristo, ele é um reino eterno. Lembra dos outros reinos? Babilônia, os medos, os persas, a Grécia, a Roma, o Egito, os assírios. Todos esses reinos, eles sucumbiram com o tempo. Mas o reino de Cristo, ele é um reino eterno, duradouro, para sempre. E este reino é o reino a qual nós pertencemos. Nós somos cidadãos do céu. Cristo, ele nos comprou para que nós viéssemos morar com ele. E este é o Deus que nós servimos. É um Deus que foi preparar um lugar para nós, para que juntos com ele nós pudéssemos viver uma vida eterna, onde não haverá dor, medo, luto. Viveremos para servir ao nosso Senhor. Se aqui na terra a natureza é bela, há coisas lindas feitas por mãos humanas, imagina o que há no céu. Que tudo foi feito pelas mãos de Deus. Olhe para cima, olhe para os astros, para os planetas, olhe a grandiosidade do seu Deus. O céu não é como muitas charges fazem, um local extremamente branco com nuvens e um portão de ouro. Isso não é o nosso céu. O nosso céu é um local lindo, com moradas. As ruas são de ouro. Os muros
de cristal e jaspes, as pedras mais preciosas aqui da terra, são usadas para fazer a estrutura da cidade de Deus. É esse lugar que está sendo preparado para mim e para você. Só basta nós crermos na sua palavra, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que breve Ele virá voltar para buscar a nós, os que cremos na sua palavra, os que cremos nele. Receba essa mensagem, reavive a sua fé em Cristo. Não deixe que as lutas, as perseguições, as batalhas que travamos diariamente, elas nos frustrem, porque Cristo, Ele nos prometeu vitória. Ele disse que aqui na terra nós teremos de fato momentos difíceis, dias ruins, mas como Ele venceu, nós iremos vencer. E se nós tivermos fé, tudo que nós pedirmos em seu nome, por fé receberemos, porque Ele é fiel. A paz do Senhor.